Vamos ler Atos 13, o verso 2 ao verso 5. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais esta rica oportunidade de aqui estarmos para compartilhar com todos os que nos assistem a Tua palavra e as informações do campo missionário. A todos, meu Pai, abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer-vos uma reflexão bíblica nesta tarde sobre os componentes da missão. E nós encontramos no texto bíblico lido esta tarde os componentes que formam a missão. Em primeiro lugar, o texto nos diz: e servindo eles ao Senhor. O primeiro componente da missão que eu quero mencionar nesta reflexão é exatamente o Senhor. O texto é descritivo por si só. E servindo eles ao Senhor. A expressão já nos mostra que Deus é o Senhor das missões. Ele é o soberano das missões. É dele que parte a iniciativa missionária. Ele é, por assim dizer, o protagonista da missão, né? Nós citamos uma célebre frase que missões está no coração de Deus, né? E isso descreve o fato de que a missão parte de Deus. Ele tomou a iniciativa de buscar o homem caído no Éden. E ali mesmo ele prometeu o seu filho como enviado divino a este mundo. O apóstolo da nossa confissão, não é? E o próprio Jesus vai dizer: porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, servindo eles ao Senhor denota a ideia de que a missão, ela tem um Senhor soberano. Toda a iniciativa da missão parte de Deus. No contexto bíblico neotestamentário, nós vemos como Deus, através do Espírito Santo, guiou as missões. Quando Paulo estava em Troades, intentando ir para Bitínia, intentando ir para Mícia, o Senhor revelou a ele que descesse a Macedônia. Isso denota a soberania, não é, de Deus na missão. Deus dirige a ação missionária. O segundo agente da missão no texto é o agente que executa a missão, o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da missão. Enquanto o Pai é o Senhor das missões, o Espírito Santo é o agente da missão. É ele quem fala. O texto também nos diz que os missionários foram enviados pelo Espírito Santo, conforme o verso 5. Ele é o agente da missão. É ele que chama, não é? Que vocaciona. Aqui no texto diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
O Espírito Santo é o agente que chama o obreiro para a obra missionária. É o Espírito Santo que gera no obreiro o desejo pelo campo missionário, que dá ao obreiro a coragem para enfrentar os desafios da missão. Então, o Espírito Santo é, por assim dizer, o agente da missão. E um terceiro componente da missão do texto sagrado são os obreiros. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Não pode haver missão sem, irmãos, o obreiro, não é? Sem o obreiro. Não pode haver missão sem o obreiro. Os obreiros são componentes, mudou de câmera aqui, né? São componentes indispensáveis da missão, não é? Então, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo, a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Irmãos, eu tenho dito por vezes que o que torna alguém um missionário é a chamada divina, né? Então, os obreiros são componentes da missão, componentes indispensáveis nessa obra. Enquanto o Senhor Deus é o Senhor das missões, o Espírito Santo é o agente das missões, os obreiros são essas ferramentas a quem o Espírito Santo vai usar, a quem o Espírito Santo vai utilizar na execução da missão. E o que vai tornar estes homens em homens com, digamos assim, uma capacidade especial para a execução desta obra especial é o chamado. O chamado. Porque, irmãos, quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus chama, Deus dará as condições. Quando Deus chama, Deus ungirá o chamado para o cumprimento da chamada. Então, um quarto componente da missão é a chamada. O que torna um obreiro em um missionário é a chamada divina. Quando Deus chama, quando o Espírito Santo chama, e o obreiro toma consciência desse chamado divino, então a vida dele passa a mudar a partir dali, porque a tendência é ele se desprender das coisas que os prende e se dispor aí ao campo das missões. É interessante vermos, e isso certamente ilustra essa realidade dos dias bíblicos do Novo Testamento e também dos dias de hoje, a chamada de Eliseu, lá no Velho Testamento. Deus havia dito para Elias que ele tinha uma missão ainda a fazer: ungir a Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, profeta, em seu lugar. Diz que Eliseu passou por ele e jogou a sua capa sobre ele e disse: o que tenho eu contigo, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá? E a partir dali, Eliseu entende a sua chamada e diz que ele trabalhava com a 12ª junta de bois. Ele vai, se desfaz ali do seu trabalho, se despede dos seus pais e pega uma das juntas de boi, mata os bois, pega ali os arados e faz a lenha e cose, faz uma festa de despedida e parte para o campo. Quem é chamado?
e tem consciência do chamado de Deus, a tendência é essa: usar uma das juntas de boi e o arado para fazer a festa de despedida, Tony Mato, e cair no campo. Glória a Deus. Então, a chamada é um dos componentes da missão. Não existe missão sem chamada de Deus. E em quinto lugar, a palavra de Deus. Não existe missão sem mensagem. O missionário não pode ser uma imagem da vida, um mensageiro sem mensagem. A missão só existe com a finalidade de levar a mensagem. Ou seja, o que é um missionário? O missionário é um enviado de Deus com uma missão de levar a mensagem da palavra. Então não existe missão sem a mensagem, sem a palavra. O missionário é um mensageiro, não se justifica a existência de um mensageiro se não há uma mensagem a transmitir. Então, o obreiro chamado por Deus, ele não pode ser uma imagem da vida, um mensageiro sem mensagem, que se dispõe a correr simplesmente por correr, mas sem ter o que dizer, sem ter novas nenhuma para anunciar. Então, o missionário precisa ter consciência de que não existe missão sem a mensagem. E que a principal finalidade de um missionário no campo é anunciar a mensagem. E eu finalizo a reflexão com o sexto componente da missão, o campo missionário. Diz que Barnabé e Saulo desceram a Seleuce, navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciavam a palavra. Salamina aqui representa o campo missionário, as realidades não alcançadas. Não existe missão sem o campo missionário, porque o campo missionário é o lugar, é o povo para onde o missionário é enviado para executar a sua missão. O missionário tem uma missão a desempenhar em um local, em um campo missionário. O pastor Ronaldo Lindório diz que o chamado, ele é tanto funcional como geográfico. Em alguns casos, Deus chama e já direciona especificamente para determinado povo. Mas, digo, irmãos, o pastor Ronaldo Lindório diz que o chamado é funcional e, em alguns casos, geográfico. Porque a ideia é a seguinte: quem é chamado por Deus, em qualquer lugar, o seu ministério funcionará. Mas, em alguns casos, esse chamado é geográfico. Deus já chama para um determinado lugar, para um determinado povo, não é? Mas, em linhas gerais, o chamado é funcional. Então, irmão, o missionário, ele é destinado para um campo de atividades. E um dos componentes da missão que não pode faltar é o campo missionário. Não existe missionário ou não existe missão sem o campo missionário. O campo missionário é um dos importantes componentes da missão. Meus irmãos, esses componentes da missão, ele nos traz o entendimento do que é a obra missionária. A obra missionária é a obra de Deus de chamar pessoas e enviá-las para anunciar a sua palavra em realidades não alcançadas. Então, ao pensarmos sobre esses componentes, nós estamos pensando a ideia das missões e o que Deus quer de cada um de nós dentro desta importante obra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.